Deus quer homens de valor, homens de coragem, amor e compaixão, que tenham lealdade, homens de oração. Boa noite, meu querido amigo, meu querido irmão. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, seu lar, seu casamento e todos os que cercam a sua vida sejam ricamente abençoados. Estamos mais uma vez aqui para fazermos este programa dos Homens do Caminho da comunidade Ramo Novo, a Igreja Sem Paredes. E eu louvo a Deus pela sua participação, por tudo aquilo que temos feito para o Senhor nesses dias. Eu louvo ao Senhor. Quero lembrar você que logo na primeira segunda-feira do mês de maio estaremos mais uma vez reunidos ali no templo para termos um tempo de comunhão, de ministração da palavra, de oração uns pelos outros. Enfim, um momento muito gostoso para nós, os homens do caminho. Deixo aqui então para você este convite. Mas eu gostaria de falar um pouco hoje sobre uma palavra muito, muito interessante que Jesus deixou no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, e ele disse o seguinte: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Bem, meus queridos, no texto anterior, ou seja, no mesmo capítulo, mas do versículo 1 ao 11, Jesus se depara com a situação de uma mulher que foi trazida para ele e para que ele desse o seu parecer sobre o ato daquela mulher. Ela havia sido pega em flagrante adultério. E aqueles homens, aqueles judeus, aqueles principais da religião judaica, disseram a ele e fizeram Jesus lembrar que na lei de Moisés, segundo a lei de Moisés, aquela mulher deveria ser apedrejada. Mas, na verdade, eles queriam mesmo era acusar Jesus por conta daquilo que ele estava pregando naqueles dias, daquilo que ele estava fazendo naqueles dias. E Jesus lhes deu uma resposta que eles nunca esperavam. Ele disse o seguinte: quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. E um a um se foi, deixando Jesus sozinho com aquela mulher. E foi exatamente neste momento, meus irmãos, que Jesus revela a sua graça, o seu amor, a sua luz, e entra então em ação este poder de Deus. Jesus disse assim para ela: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Porque todos aqueles homens já haviam deixado aquele lugar mediante a pergunta que Jesus havia feito, se alguém estava ali sem pecado. Impressionante é esta colocação de Jesus, porque na verdade ele lança a luz do Senhor sobre aquela situação e ele encontra de fato pecado na vida de todo mundo. E ele oferece a todos a sua presença, o seu poder, a sua salvação. Ele oferece de si mesmo naquele momento. Por isso que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E eu gostaria de compartilhar com você algumas coisas sobre esta luz de Cristo. Porque então Jesus disse que ele era a luz do mundo e quem o seguisse não andaria em trevas, mas de fato teria a luz da vida. Andar na luz de Cristo hoje, meus irmãos, meus amigos, isso é vital. Eu quero então compartilhar com você sobre a bênção de podermos andar na luz do nosso Senhor Jesus Cristo. 3 coisas que nos impedem então de conhecermos de fato essa luz. A primeira coisa é a religião. Sim, a religião. A religião não pode iluminar a nossa vida. Por quê, queridos? Por mais que alguns princípios sejam bons, a religião não nos oferece Cristo. Ela pode mostrar de certa forma, mas ela está sempre com alguns enganos que nos fazem conhecer de fato a Jesus Cristo.
tem os seus dogmas, as suas tradições, mas quando vai falar sobre Cristo, omite a sua verdadeira obra na cruz e omite, na verdade, aquilo que Jesus fez e aquilo que Jesus pode, de fato, fazer. Colocam outras coisas, colocam outras pessoas, mas a obra vicária de Jesus fica, de certa forma, omissa nesse momento, porque a religião, de fato, ela não consegue trazer para o coração do homem luz verdadeira. Em segundo lugar, as boas obras também não podem iluminar a nossa vida, pois elas só podem trazer um certo alívio para a consciência humana. Há um texto da palavra que diz que as boas obras foram dadas pelo Senhor para nós andarmos nelas. Sim, não estou dizendo aqui que nós não devemos fazer boas obras, mas a palavra do Senhor nos ensina que as boas obras são para aqueles que foram salvos e não para serem salvos, não para serem iluminados por Deus. As boas obras não podem trazer luz para as nossas vidas, de forma nenhuma. Meus irmãos, outra coisa que não pode nos conduzir à luz é a nossa autossuficiência. O homem, quando se sente autossuficiente, ele está caindo, sendo engodado por um dos maiores erros e enganos que o homem pode produzir contra si mesmo. Por exemplo, ele diz assim no seu coração: eu não preciso de Deus, eu não preciso de Jesus, eu mesmo dou conta da minha vida, eu não preciso de igreja. Ou então alguns chegam a dizer: eu busco a Deus do meu jeito. Queridos, tudo isso não funciona. Você precisa buscar a luz em Cristo. Em Lucas capítulo 12, do versículo 16 até o 21, há uma parábola interessantíssima e eu gostaria de ler todo esse texto para você. E disse o seguinte: propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. É a típica pessoa que diz que trabalhou tanto, que lutou tanto, que conquistou tanto, e agora ele vai descansar e vai cair no seu merecido descanso, e nem sequer pensa na vontade de Deus para a sua vida. Pois bem, meus queridos, estas três coisas não trazem de forma nenhuma luz para a sua vida. Mas Jesus nos quer ensinar outras coisas com este texto. Veja só, então, em primeiro lugar, como Jesus inicia esse versículo 12. Ele diz assim: eu sou a luz do mundo. A própria pessoa de Cristo, o Deus encarnado. Repare que o Senhor Jesus usa essa expressão eu sou em vários outros textos. O principal deles está em Apocalipse 1, versículo 8, onde Jesus diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Não há ninguém antes dele e nem depois dele, nunca, jamais haverá. Queridos, Jesus, ele é o grande eu sou. Ele e o Pai são um. E ele pode sim ser a nossa luz para a nossa vida.
O apóstolo Pedro, no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, ele diz o seguinte: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E Jesus também disse o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade e a luz da nossa vida é o próprio Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, meus queridos, a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, ela é luz para a nossa vida. E aqui eu pergunto para você, como é que está a tua leitura da palavra, a tua busca da presença do Senhor pela palavra de Deus? A Bíblia diz, lá no Salmo 119, 5, o salmista está dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que coisa gloriosa, sabemos que nós temos essa luz verdadeira para andarmos diante do Senhor neste mundo tão terrível, tão conturbado. No versículo de Atos, capítulo 1, versículo 8, nós podemos também perceber que a luz, a terceira coisa que nos traz luz para a nossa vida, é a pessoa do Espírito Santo. Logo depois de Jesus ter morrido e ter ressuscitado e ter subido ao céu, Jesus deixou aqui uma promessa tremenda que nós podemos viver, uma grande luz para a nossa vida. Ele disse o seguinte, então, em Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Meu querido, quando nós lemos um texto como esse, de Atos capítulo 1, versículo 8, nós podemos ver o poder e a luz do Senhor em ação sobre a nossa vida, nos enchendo do seu poder, nos enchendo da sua graça, nos enchendo de força, nos colocando outra visão, a visão gloriosa do Senhor Jesus sobre a nossa vida, nos levando, nos conduzindo a sermos reais testemunhas do Senhor nesta terra. E como nós podemos ser, então, essa luz de Deus que brilhe com tanta intensidade num mundo tão difícil. Que Deus assim possa abençoar a nossa vida, que nós possamos observar as coisas do Senhor no nosso viver e sabemos que, de fato, essa luz do Senhor, ela é tremenda, maravilhosa, ela nos enche de paz, nos enche de alegria, nos enche de força, nos enche com o seu amor. Vamos ouvir uma canção e logo depois nós voltamos para encerrar este momento. Deus abençoe você. Ouça então esta melodia. Tu és a minha fortaleza, Senhor. Eu não temerei mal algum, porque eu sei que Tu estás comigo, Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? É a força da minha vida, de quem me recearei, a quem temerei. No dia mau, meu Deus me guardará, em sua tenda me esconderá, e sobre adorarei. Sei
a peço a ti e eu a buscarei enquanto viver. Em tua casa habitar todo dia, meu Senhor, contigo estar. Oh, declara ele, diga: no dia mau, meu Deus me guardará, em sua tenda me esconderá, e sobre um rochedo me erguerá, por isso adorarei. Sei, não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei pra ver todo o bem do Senhor em minha vida, em ti esperarei. Oh, declarei, em ti esperarei. Levante as suas mãos ao Senhor e cante: em ti esperarei. Oh Senhor, eu sei, em ti, Senhor. Levante as suas mãos, declare: sei, não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei pra ver todo o bem, oh, todo o bem. Eu sei, declarei, sei, não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei pra ver todo o bem do Senhor em minha vida, em ti esperarei. Só em ti esperarei. Haja o que houver, em ti esperarei. Em ti esperarei. Oh Senhor, aleluia, yeah. Eu esperarei em ti, Senhor. Muito bem, meu querido amigo, que bênção esta música, este louvor. Graças a Deus pela inspiração no coração desses irmãos. Louvado seja Deus. Quero agradecer então ao Senhor pela oportunidade de ministrar e compartilhar esta palavra, que você possa ser ricamente abençoado e nessa semana você tenha grandes vitórias na sua vida em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos, vamos encerrar este programa em nome de Jesus. Pai querido, eu quero te louvar e te agradecer por mais este tempo que nós podemos caminhar contigo, ouvindo a tua voz e sendo pelo Senhor abençoados. Pedimos, ó Pai, que esta luz do Senhor esteja conduzindo as nossas vidas sempre. Somos homens, ó Deus, que buscam andar nos teus passos, andar no caminho do Senhor. E queremos, em nome de Jesus, andar pela tua graça, pelo teu favor, pela tua unção, em nome de Jesus. Nos ajude, Senhor. Nos dê, Senhor Deus, a direção para o nosso coração. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Seja essa uma semana abençoada, cheia de frutos benditos na sua vida. E você veja a glória do Senhor em todos os momentos. Em nome de Jesus. Um abraço. Até a semana que vem. Estaremos aqui mais uma vez no YouTube e no templo para nós termos um tempo de comunhão,
no encontro presencial na nossa igreja. Em nome de Jesus, fique com Deus. A paz do Senhor. Subito